Olá, nós vamos ver um pouco hoje sobre Karl Marx. Meu nome é Lindaura Gabriel Coelho, trabalho com as disciplinas de Sociologia, Filosofia, trabalho também com eletivas e estudo orientado. Mas hoje nós vamos ver um pouco sobre Karl Marx, um grande sociólogo ao qual nós fundamentamos o nosso estudo e as nossas pesquisas. Karl Marx viveu entre 1818 e 1883, ou seja, muito influente para a sociologia contemporânea. Karl Marx nasceu na Alemanha. Ele não tinha como preocupação somente a análise dos fatos e da situação econômica, social, política, não. Mas a preocupação dele era com uma luta e uma ação militante de organização e luta contra as injustiças existentes no capitalismo. Karl Marx chegou a falar que os filósofos se limitavam a interpretar o mundo de diferentes maneiras, mas na concepção dele, o que importava realmente era transformar o mundo. Karl Marx, ele era um amplo conhecedor em história e economia. Uma das conclusões importantes de seus estudos foi de que a história da humanidade é a história das lutas de classes. Para analisar uma realidade social, é necessário observar como o homem transforma a natureza através do seu trabalho e quais as formas de relações que ele estabelece com os outros indivíduos. Nesse sentido, o trabalho é entendido por Marx como a essência da existência humana. Marx era materialista, não nesse sentido que nós conhecemos hoje este conceito, mas no entendimento de que são os homens que constroem sua história e suas relações sociais através da produção material de sua existência. Para Marx também era através do trabalho que os homens se relacionam com os outros e assim juntos constroem a sociedade. Isto Marx chamou de relações sociais de produção, ou seja, nós veremos do início ao fim que Karl Marx era um homem extremamente prático. Na história da humanidade, com o aumento da produção de riquezas, ocorreu uma divisão do trabalho entre os homens. Sempre existiu essa dicotomia: agricultores e pescadores, homens e mulheres, trabalho manual e trabalho intelectual, até a chegada da divisão entre os proprietários e não proprietários dos meios de produção, que eram a terra, as fábricas, instrumentos de trabalho, entre outros, ou seja, a formação de classes sociais. Classe social, na concepção de Marx, era o conceito que se definia a partir da própria constituição de todas as sociedades caracterizadas pela divisão do trabalho e da riqueza entre proprietários e não proprietários. E dizia também que eram sempre antagônicas e excludentes, pois os interesses materiais
em função da própria forma de organização da sociedade, nunca poderão coincidir. Por isso que ele dizia que eram sempre antagônicas. Os interesses, os objetivos não batiam, não coincidiam. Segundo Marx, o que move a história humana e as grandes transformações é a luta de classes, com uma classe proprietária dos meios de produção explorando economicamente e dominando politicamente a outra. Para Marx, a classe dominada, não proprietária dos meios de produção, é formada pelos trabalhadores, sejam eles escravos, servos e proletários ou proletários. Marx lembra aqui que os escravos, além deles não serem proprietários, não terem autonomia, eles ainda eram propriedade dos seus senhores. Consciência de classe para Marx, o que era isso? É a classe que efetivamente produz socialmente a riqueza através do seu trabalho, da sua força, porém toma consciência da sua própria condição de classe explorada. Entretanto, pode subverter a sua subordinação, levantar-se contra os proprietários e se apropriar da riqueza, construindo nesse processo uma nova sociedade. Ou seja, Marx instiga que o trabalhador mude a sua história através da sua ação política. Mudanças radicais ocorridas na história são conhecidas como revoluções sociais. Para Marx, estas podem ocorrer em épocas de crises intensas sociais, políticas e econômicas, entre classes antagônicas, abrindo a possibilidade de derrubada das classes dominantes pelas classes dominadas. A Revolução Industrial e Francesa significaram a ascensão e a tomada do poder pela classe social em ascensão, que era a burguesia, que até então era subordinada à pobreza e ao clero, denominada por Marx de revoluções burguesas. Marx entendia essas revoluções como progressistas, pois significavam a constituição de uma nova sociedade moderna, capitalista. Marx considerava também que esta revolução libertava das amarras que impediam o desenvolvimento econômico e tecnológico das sociedades, que se encontravam estagnadas. Marx acreditava também que o papel do indivíduo na história e na sociedade não pode ser entendido se não se levar em consideração a classe social a qual ele pertence, ou seja, a posição que o indivíduo ocupa nas relações sociais de produção. Resumindo, para entender as ações dos indivíduos, é necessário observar suas histórias inseridas numa classe social. Ou seja, para Marx, o ser humano, ele era totalmente influenciado pelo seu contexto social. Marx viveu no século XIX, contribuindo sociologicamente para a compreensão deste tempo, inclusive com as intensas transformações na Europa, com a eclosão e a expansão de diversas revoluções burguesas. Marx considerava a situação da classe trabalhadora
como injusta e que era necessário modificá-la radicalmente. Propôs que se organizassem em associações, sindicatos, partidos políticos, com o objetivo de formação política e tomada da consciência de classe, para posteriormente transformarem a sua realidade de exploração e construírem uma nova sociedade, cuja riqueza fosse apropriada coletivamente por todos os trabalhadores. Ou seja, Karl Marx, ele esteve constantemente ao lado do trabalhador, ao lado do oprimido, e acreditava que a partir desta tomada de consciência de classe, a partir desta atitude, o trabalhador poderia até reverter a situação de opressor, de oprimido, para estar ao lado do oprimido, ao lado, não necessariamente passar a ser opressor, mas que de oprimido passasse a estar ao lado, apoiando os seus companheiros oprimidos. Então é isso. Estamos aí juntos para continuar estudando hoje Karl Marx, e no próximo vídeo veremos um pouco sobre Weber e Durkheim. Estamos aí juntos para estudarmos, pesquisarmos, porque não sabemos tudo, estamos juntos procurando o saber, procurando o conhecimento. Esse é o nosso prazer de estar nessa luta aí em prol do bem comum, em prol de ajudar o outro. Conto com o seu like, com o compartilhamento desse vídeo e também que você se inscreva no nosso canal. Estamos juntos, estamos aí na luta por dias melhores.